Boa noite a todos. O meu nome é Alisson e hoje eu vou falar sobre o algoritmo de Dijkstra. Bom, um algoritmo de Dijkstra é uma solução eficiente para encontrar o caminho mínimo mais curto em grafos ponderados. Vamos entender como esse algoritmo é aplicado e como ele funciona passo a passo. Bom, antes de entrarmos nos detalhes, vou dar uma visão geral do algoritmo de Dijkstra. Ele é um algoritmo utilizado para encontrar o caminho mínimo mais curto a partir de um vértice de origem para todos os outros vértices em um grafo ponderado. Bom, é importante também, né, destacar que esse algoritmo é aplicado em grafos direcionados e ponderados. Esse algoritmo, né, foi proposto por Edgar Dijkstra em 1956, que até carrega, o algoritmo carrega o nome dele. Esse algoritmo tem tempo computacional O de m mais n log de n, onde o m é o vértice e n é o número de aresta. Vale ressaltar, né, também que esse algoritmo é aplicado a arestas com pesos não negativos. No fim do vídeo, eu vou apresentar outro algoritmo só como comparação que funciona com vértices com pontos negativos. Bom, mas como funciona o algoritmo de Astra? O algoritmo de Astra funciona através da construção de uma árvore de caminho mínimo. Ele começa com um vértice inicial e, em seguida, explora todos os seus vizinhos, atualizando o custo para alcançar cada um deles. Em seguida, né, o algoritmo seleciona o vértice com o custo mais baixo e repete o processo. Sempre ele vai repetindo esse processo. Dessa forma, ele constrói uma árvore de caminho mínimo que representa o caminho mais curto para cada vértice no grafo em relação ao vértice inicial. Vou trazer aqui um exemplo de problema que pode ser utilizado esse algoritmo. Bom, vou dar um exemplo aqui meu, pessoal. Em um momento determinado aqui de tempo, eu vou precisar me deslocar da minha cidade para outra cidade para fazer as aulas presenciais do programa de pós-graduação em ciência da computação. Bom, para isso, eu disponho de várias estradas, Bandeirantes, Anhanguera, que passam por diversas cidades, correto? Quais delas? Aí vem aqui o problema da questão. Qual delas me oferece uma trajetória de menor caminho entre as cidades A, que é a minha casa, e a cidade E, que tem a Unifesp? Bom, aqui eu trouxe um grafo resultante dessa possibilidade. Vamos supor que eu quero chegar do A ao E, como no exemplo. Eu poderia vir sair do A para o 3, que é o B, e depois ir para o D, e depois ir para o E, que aí eu chegaria no meu final. Ou poderia vir do A, C, D e E, ou A, B, C, D e E. Existem N possibilidades, mas existe um caminho que ele traz o menor custo para eu chegar do ponto A, que é minha casa, ao ponto B, E, que é a Unifesp. Bom, agora aqui eu vou trazer a construção da árvore de menor comprimento. Do ponto A para o ponto B, eu tenho custo 3. O A também está conectado ao C e ele tem custo 2. O B tem conexão com o C com custo 1 e o B também tem conexão com o D com custo 5. Seguindo um pouco mais os outros nós, eu tenho o C com conexão com D por 3 e o C conexão com o E com custo 6.
Assim também eu tenho o D com custo para chegar no E com custo 4. As demais combinações que não aparecem aqui porque não existe a relação entre um e outro. Um exemplo claro aqui, uma conexão entre o A e o E direto. Bom, na vida real, vamos explorar algumas aplicações do algoritmo de Dijkstra. Bom, ele é amplamente utilizado em situações reais, como rotas de navegações, como foi meu exemplo aqui, como é utilizado em GPS, redes de computadores, logística, entre infinitas possibilidades, né? Assim, depende muito do seu objetivo, o que você quer fazer para que esse algoritmo solucione. Porque ele tem a capacidade de encontrar o caminho mais curto em grafos ponderados. É extremamente útil em qualquer área do conhecimento. Bom, concluindo aqui, o algoritmo de Jasper é uma solução eficiente para encontrar o caminho mais curto em grafos ponderados. Sua complexidade é determinada pelo número de vértices e aresta no grafo. É também importante, né, escolher o algoritmo correto com base nas características do grafo que você tem no seu problema. É, um exemplo simples aqui é você utilizar esse algoritmo em grafos que têm vértice negativo. Então, já seria um problema. Aí você teria que fazer a escolha de um algoritmo que também resolve o caminho mínimo, porém ele aceite essa restrição de utilizar pesos negativos. Bom, aqui eu trago as referências, né, do que utilizei para esse trabalho. E agora a gente vai aqui para a implementação do código dele. Deixa eu abrir aqui. Pronto. Aqui nessa implementação eu importei algumas bibliotecas do Python, né? Mas as importantes são a RipQ, que é para fazer montar a lista de prioridades, e a NetworkX, que é para fazer o grafo em si. Vamos rodar aqui, vamos descer um pouco e vamos passar linha a linha aqui o mais detalhado possível no código. Bom, esse exemplo que eu trouxe aqui é um exemplo da minha cidade. Eu sou da Bahia, né? Sou de uma cidade lá do interior, onde tem o maior parque eólico do Brasil. E minha cidade, que é essa daqui, ela fica próxima a uma estação. Mas, esses dias atrás, foi construída uma nova estação, linha de transmissão, que queria levar energia para outra cidade. A cidade era o quê? Barreiras. Esse daqui é o nosso exemplo. Vai ser o primeiro nó. Esse nó aqui tem custo zero, só para ficar claro. Ou seja, se o nó final for igual ao nó de início, ele tem custo zero. Isso daqui é uma coisa que precisa ser esclarecida. Bom, esses são os pesos que definimos para cada aresta do grafo. Trazemos aqui a implementação do código em si. A gente faz uma plotagem dele aqui só para ficar assim mais fácil de entender. E aqui vamos aqui trazer os resultados, né, para mostrar como ficaria essa implementação. Vamos supor que esses números sejam a distância em quilômetros. E eu quero chegar do ponto A, que é a cidade Barreiras, até a estação número 4. A estação número 4. Qual seria o meu melhor caminho? Já que
eu tenho uma linha direta aqui até a número 4 da estação número 4. O porquê o algoritmo não utilizou essa rota? Porque a rota mais curta para essa situação não seria essa. Essa rota tem custo de 1.200 quilômetros, é o custo dela, a distância. A melhor combinação possível de rota seria passar pela cidade de Barreiras, saído de Barreiras, passar por Bom Jesus da Lapa, passar por Guanambi, Juazeiro, até quando você chegar em Juazeiro, você conecta a estação de linha de transmissão. Esse daqui é um exemplo simples, mas só para mostrar que existe N aplicações desse algoritmo. Bom, aqui também eu trouxe, para efeitos de comparação, o algoritmo de Bellman-Ford. Esse algoritmo, né, ele funciona da mesma maneira que o algoritmo de Jastra. Porém, é o seguinte, ele tem algumas vantagens e desvantagens. Uma delas, eu até citei no início do vídeo, falando que esse algoritmo é bom para casos que têm pesos negativos. Ele tem algumas desvantagens, né, que é o tempo computacional dele, né, que é O de V de E, O vezes V de E, que é tipo a multiplicação do vértice vezes a aresta, ou seja, ele é mais lento do que o algoritmo de Dijkstras. Bom, pessoal, espero assim que vocês tenham entendido e entenderam o conceito do algoritmo e as vantagens e desvantagens dele sobre outros algoritmos similares. É isso e boa noite.